Boa quarta, turma do EJA. Voltamos com a aula de Ciência da Natureza. Semana passada a gente teve aula de Biologia. Hoje finaliza assim o nosso ciclo, digamos, com a aula de Física. Hoje a gente vai lidar com alguns aspectos que a gente já vem trazendo em algumas aulas. Vem aí buscando trazer essa parte de entender movimento, força. Já vimos primeira e segunda lei de Newton. Professor, o que é que isso aplica? Pessoal, vocês aplicam muito isso, por exemplo, quando vocês vão tirar uma carteira de motorista. Geralmente tem lá para vocês entenderem alguns aspectos do veículo sobre velocidade, então vocês aplicam muito esse conteúdo de física. Na própria vida de vocês, saberem que numa estrada, uma delimitada velocidade vai influenciar em quê? Como é que eu tenho esse vetor de velocidade? Isso implica muito na vida cotidiana de vocês. Então, por isso que é importante entender um pouco mais de física. E aí, na física, hoje a gente precisa entender que existem vários fatores que influenciam o efeito da aplicação de uma força no corpo. E hoje a gente vai falar um pouco mais de força. Trabalho da força, trabalho constante de uma força. Alguns já foram vistos como intensidade de força, massa do corpo, área, volume, como ela é aplicada, a distância dela do eixo de rotação. A gente já viu tudo isso nas últimas aulas. Nessa aula de hoje a gente vai abordar a distância e a aplicação da força no objeto e o que é que influencia os efeitos gerados por essa aplicação. Se eu aplico a força no corpo, como isso vai influenciar na movimentação daquele corpo, assim digamos, naquele objeto. Trabalho de uma força em uma constante. Como assim? Quando eu continuo dando uma força em um delimitado tempo. Por exemplo, passei 20 minutos aplicando uma força em algo. Não, 20 minutos é muito tempo, né? Para estar aplicando uma força. Passei 1 minuto aplicando muita força em algo. Então, eu tive uma constância ali, digamos, de uma força, porque eu disse que ela tinha que ser constante, em uma razão de tempo. Mas bora lá. Diferente dos outros animais, o ser humano busca adaptar a natureza aos seus interesses, em uma vez de se adaptar a ela, assim digamos também. A princípio, nós usávamos a própria energia, geralmente trabalhando em grupos. Mais tarde, nós passamos a utilizar a energia de animais, como animais domésticos, como bois, animais de grande porte, para efetuar essa força, assim digamos. No passado tempo, a mão de obra artesanal, assim digamos, foi dando lugar a um trabalho assalariado e ao uso de máquinas, ao maquinário. Nessa época, o conceito de trabalho de uma força foi definido, até porque o trabalho realizado pelas pessoas passou a ser comprado, assim digamos. Quanto eu vou pagar por esse trabalho, assim digamos. E o trabalho de trabalho em termos físicos, monetário, meu trabalho, foi sendo confundido e integrado ao trabalho que a gente estuda em física. Porém, isso fez a necessidade de o trabalho ser medido. Então, dizia-se que a força realizada no trabalho, quando o resultado de sua aplicação é o deslocamento do objeto, por exemplo. É isso que a gente tem na física. Por exemplo, eu faço o deslocamento desse livro. Tem um livro em cima de um objeto. Então, isso aqui é um trabalho. O trabalho, a força que eu utilizei para empurrar, pegar esse livro, fazer com que ele se movimente, isso é uma forma de trabalho. Subir o livro, descer, isso são formas de trabalho. Então, fazemos basicamente a medida de qual força eu utilizo, qual o peso desse livro ele vai influenciar, em quanto de força eu tenho que aplicar nesse objeto. Então, o trabalho realizado por uma força paralela ao deslocamento depende, então, do valor da força e também do deslocamento que ela é capaz de produzir. Exatamente isso que eu falei, ou seja, o quanto de força eu vou colocar para ficar movendo esse objeto de um lado para o outro, ou de cima para baixo, enfim, em determinados aspectos, quanto de força eu vou precisar para mover
e quanto eu vou ser capaz de mover esse objeto. Professor, não entendi. Vamos supor, eu consigo caminhar com esse livro ou jogar esse livro... Pronto, jogar. Eu consigo jogar esse livro a 3 metros de distância. Então, eu tenho o deslocamento, que foi de 3 metros, mas e aí? Qual foi a força necessária para me deslocar esse livro? Quanto de força eu tive que gastar ali, digamos? Então, é isso que a física mede. No Sistema Internacional de Unidade, ou seja, no SI, o trabalho é dado por newtons. N, que é newton vezes por metro. Em tantos metros eu consigo tanto de força. Então, isso é chamado de joule. Newtons por metros, ok? Por exemplo, quando o trabalho é realizado por uma pessoa para levar um pacote de 100 gramas, ou seja, 0,1 kg, cujo peso é 1 newton, no chão de uma altura de 1 metro. Então, fazendo os cálculos, a gente tem 1 joule de força. No conceito de trabalho, força e distância se complementam. Ou seja, se for preciso levar uma caixa pesada do solo até o primeiro andar, pode-se levar por uma escada fazendo muita força numa distância menor, ou por uma rampa fazendo menos força por uma distância maior. Vocês veem que elas se complementam. Então, essa parte de aspectos de força-trabalho, ela está muito delimitada de quanto que eu vou precisar percorrer, ou de quanto vou precisar levar, de quanto vai ser o deslocamento do meu corpo para que eu tenha que realizar todo o trabalho constituído. É meio complicado essa noção, mas no próximo tema agora, vocês vão entender uma parte melhor, que a gente já entra na parte de classificação do movimento, porque o movimento está muito inteirado nessa parte de deslocamento. Professor, esqueci o que é deslocamento. Como a gente viu nas últimas aulas, deslocamento é tudo aquilo que faz se mover do instante inicial ao instante final. Se eu ando 1 quilômetro, o meu instante inicial vai ser 0 e meu instante final vai ser 1 quilômetro. Então, meu deslocamento total foi 1 quilômetro. Professor, e se eu quisesse me mover por 1 quilômetro, mas eu só consegui me mexer por 500 metros? Então, meu deslocamento vai ser de 0,5 quilômetros, ou seja, 500 metros. Eu não vou ter o deslocamento total, só tive o deslocamento de 500 metros em 1 quilômetro. Deu para entender? Professor, ainda não deu para entender. Beleza. Digamos que eu tenho uma porta de entrada e saída da minha casa. A porta de entrada na sala e a porta de saída na cozinha. Então, eu quero atravessar a minha casa e eu tenho que sair nessas duas portas. Então, meu deslocamento vai ser a porta de entrada e a porta de saída. Professor, eu fiquei muito cansado e parei na minha sala. Então, seu deslocamento foi da porta para a sala. Não teve o deslocamento total desejado, que era da porta da entrada para a porta de saída. Isso é um deslocamento. E aí a gente tem a classificação dos movimentos para entender essa parte do movimento. Uma vez que o movimento, um corpo pode descrever a trajetória regular ou irregular, retilínea ou em forma curva, podendo manter a velocidade constante ou variar. Isso tudo vai também de acordo com o deslocamento desse corpo. E aí a gente tem os tipos de movimento. Embora os movimentos sejam muito variados, eles são classificados quanto tipo de trajetória ou em relação ao que acontece com a velocidade. Bora lá em relação à trajetória. A gente tem em relação aos movimentos, pode ser retilíneo. O nome já diz, retilíneo, linha. Quando o corpo descreve uma trajetória reta em relação ao referencial, como onde o objeto lançado verticalmente para cima. Em relação a um ponto fixo no solo. Professor, não entendi. É quando você se destaca do seu ponto inicial em uma forma reta com o ponto final. Não tem nenhum curvilíneo, não tem. Aí a gente entra para entender o curvilíneo, que é uma trajetória por exemplo, trajetória dos planetas Terra em relação ao Sol, uma trajetória elíptica, ou de uma roda gigante. É um movimento curvilíneo.
A gente também, por exemplo, no estrada, a gente tem tanto movimento retilíneo uniforme, quanto também curvilíneo, porque a gente vai elaborando as curvas, diminuir a velocidade e tal. Vocês veem que todos esses aspectos existem. Então, de acordo com a trajetória, a gente tem um movimento retilíneo e a gente tem um movimento curvilíneo, ok? Com relação à velocidade, a gente tem os uniformes, quando o valor da velocidade é constante, não tem nenhum tipo de aceleração. Quando os ponteiros de um relógio, por exemplo, sempre estão na mesma velocidade, a luz se destaca no modelo uniforme também. Por exemplo, quando você está andando e você não corre e nem para, você tende a um movimento uniforme. Por exemplo, o movimento de passos. Você não acelera, mas se você correr, você vai dar uma acelerada. E então, a gente diz que durante uma corrida a gente tem movimento variado. Então, uniforme é quando tem uma mesma constante e uma variado é quando a velocidade muda ao longo do tempo. Por exemplo, eu iniciei uma caminhada, eu quero correr, então eu acelero. Mas eu cansei, então eu paro. Então, esse é um movimento variado, ok? Com base nesse último exemplo que eu dei agora, é possível classificar os movimentos quando a trajetória da velocidade ao mesmo tempo. O movimento de um corpo lançado para cima. É possível classificar. E aí a gente tem o movimento retilíneo uniforme. Professor, o que é isso? O movimento retilíneo uniforme é o mais simples de ser descrito e é o único que a gente vai estudar para não embolar muito vocês. Justamente por se realizar em uma linha reta e apresentar velocidade constante. Alguns carros, por exemplo, se eu for dar de Sobral para Fecheirinha, a gente tem aquela reta principal aqui que vai por uma constância, assim digamos. A gente fica só numa mesma marcha, a gente não precisa acelerar nem reduzir, a gente fica numa reta e numa constante aí. Quer dizer então que por esse determinado tempo a gente consegue um movimento retilíneo uniforme, em linha reta, não tenho nenhum movimento curvilíneo, não tenho uma aceleração, não tenho parada, então eu continuo com a mesma velocidade. Então a gente considera um movimento retilíneo uniforme. Professor, então quer dizer que o movimento retilíneo uniforme, ele não tem variação em relação à aceleração, exatamente, não tem aceleração. Então, ele vai ter uma variação de espaço, diferentemente proporcional à variação de tempo. Professor, não entendi nada. Por uma constante de tempo, X, que a gente vai determinar, por exemplo, 2, 3, 4 minutos, 1 hora, ele vai efetuar um movimento retilíneo, ali, digamos. Por exemplo, uma pessoa andando devagar desenvolve uma velocidade média de 1 metro por segundo. Isso quer dizer que em 1 minuto, ela anda 60 metros. E sua velocidade pode ser escrita como 60 metros por minuto. Em 2 minutos, ela andará 120 metros. Em 3 minutos, ela andará 180 metros. E em 4 minutos, ela andará 240 metros. Vocês veem que tem uma crescente exponencial em relação ao tempo e espaço. Professor, não entendi. De novo. Uma pessoa anda devagar em uma velocidade de 1 metro por segundo. Em 1 metro, ela precisou de 1 segundo para andar esse 1 metro. Vocês concordam comigo que em 1 hora, assim, digamos, em 1 hora, ou seja, 60 minutos, ela vai andar 60 metros? Ora, se em 1 minuto ela andou se em 1 metro ela andou 60 segundos, então, fazendo os cálculos aí em 60 minutos, eu vou ter aí mais ou menos 60 metros, não é não? Se para cada minuto, para cada segundo, eu ando 1 metro, em 60 metros eu vou ter gasto aí um tempo de 60 minutos. Para percorrer esses 60 metros, eu preciso de 60 minutos e não de segundo. Por quê? A cada 1 segundo eu percorro 1 metro. Belezinha? Deu para pegar aí para vocês? Professor, digamos que eu não entendi. Só vocês terem a noção básica que a cada 1 minuto eu tenho uma variante em metros. Como a gente vem adequando um pouco mais aí. Para cada minuto, aí a gente tem a variante dos segundos. E para isso a gente tem um cálculo que é ΔS é igual a velocidade vezes tempo.
porque aí eu tenho uma variação de espaço, do espaço-tempo. Por isso que eu dei esse exemplo para vocês, que é o mais simples. A gente escreve nesse tempo aí que em determinado tempo eu tenho que percorrer uma determinada quantidade. Por exemplo, um carro a 60 km por hora. Isso quer dizer que se eu mantenho uma mesma constante de velocidade, em 1 hora eu vou percorrer 60 km. Mas vocês concordam comigo que às vezes eu preciso parar em um quebra-mola, parar para olhar se vem carro ou não, reduzir minha velocidade para fazer uma curva, reduzir porque eu tenho um animal ali na frente. Então esse é um padrão que a gente tem como padrão e não como obrigatoriedade. Por isso que eu estou esmiuçando isso um pouco mais, porque faz parte do cotidiano de qualquer ser humano, andar em um carro, entender essa velocidade. Como eu já disse, se você quer tirar uma carteira, você precisa ter essa noção de 100 km por hora. Isso quer dizer que em 1 hora ele consegue percorrer 100 km, ok? Então era isso que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje. Estou mandando um materialzinho para vocês darem uma revisada. É muito conteúdo, porém eu já estou acelerando um pouco mais, porque a gente já debateu nas aulas anteriores de física alguns desses nomes que eu estou citando hoje. Então eu acho que já não é tão dificultoso para vocês. Mas se gerar alguma dúvida, me procurem no privado, dá uma lidazinha no material, que vai dar aí super bom para vocês responderem as questões, ok? Qualquer dúvida, só me procurar, como já disse. Tenham uma ótima quarta.